Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o conceito de Branch Prediction. Para começar, vamos definir o que é Branch Prediction. Bom, é basicamente um conjunto de técnicas que busca mitigar os conflitos que temos nos processadores com pipeline. Através de estratégias de previsão de desvios, podemos reduzir atrasos no fluxo de instruções após estes. Lembrando que desvios são instruções que podem alterar o fluxo de execução das instruções de um programa. As estratégias de Branch Prediction podem ser implementadas tanto em software quanto em nível de hardware. Em software, nós temos 5 técnicas, sendo elas: Delayed Branch. Em conjuntos de instruções em que não haja uma relação de dependência entre as instruções, o compilador irá tentar organizá-las de forma que otimize o processamento e reduza os atrasos de instruções posteriores ao desvio. Basicamente, a técnica busca antecipar o desvio das instruções que estão antes dele. Após as instruções de desvio, é criado um delay slot usado para esperar a resposta do branch e saber qual a próxima instrução. Temos duas soluções: ou usar instruções vazias, ou, se não houver dependência de dados, reordenar as instruções de forma a aproveitar melhor os ciclos de máquina. Aqui na imagem podemos ver no primeiro exemplo, usando instruções vazias, os NOPs, e na segunda imagem estamos ali adiantando o branch na frente das instruções de add e de subtração. Bom, temos a técnica também de Fetch Taking e Not Taking Path. Ela executa as instruções que estão após o desvio no lugar do delay slot, desde que não haja problemas de dependência. Executa as duas possibilidades, do desvio acontecer ou não. Na primeira seta vermelha temos o exemplo de quando acontece e na segunda quando não. E os dois são fluxos ao mesmo tempo. Não tem implementações, pois a complexidade de hardware e custos seriam muito grandes. Branch Folding. São usadas quando temos arquiteturas com instruções flag de condição, que servem para indicar o resultado do desvio no momento em que o mesmo é encontrado. Faz com que o fluxo de controle seja alterado pelo compilador, quando preciso, a tempo de evitar ciclos desperdiçados. Inline. Nos casos em que temos desvios em retornos ou chamada de funções, temos uma dificuldade ímpar, visto que podem ser acessadas em diversos pontos do programa. Esta técnica consiste basicamente em alterar as chamadas de funções pelo escopo da função em si no trecho de código, com isso podendo saber o conteúdo específico de cada instrução. Aqui no código à esquerda, temos o exemplo de uma função f que recebe um inteiro, e ali no if da função main nós chamamos essa função f. Já no código à direita, nós substituímos a chamada da função f pelo código em si da execução dessa função. Seria isto o comando inline. Temos também a técnica de desenrolamento de loops. O foco desta técnica é remover desvios condicionais que estão dentro de laços de repetição. Isto é possível em casos em que podemos tratar as condições de forma sistemática. Podemos ver ao código da esquerda em que os casos em que o número da iteração é par é chamada a função f. Já nos ímpares, a função g é chamada. No código à direita, tratamos a condição fazendo com que o contador associado às iterações seja incrementado de 2 em 2, podendo ser tratado na própria iteração o caso do par e do ímpar. Assim como a técnica inline, o desenrolamento de loops aumenta a performance, porém aumenta também o tamanho do objeto binário do programa. Bom, vamos falar agora das técnicas que são implementadas em hardware. Nelas temos dois conjuntos: as estáticas, com 3 tipos, e as dinâmicas, com 4. Nas estáticas podemos ter uma delas que assume que o desvio sempre ocorrerá, que é a Predicted Taking, e assumindo que ela nunca ocorrerá, que é a Predicted Untaking. Assumindo que ela sempre ocorrerá, o processador irá assumir que o desvio irá ocorrer sempre. É como se o desvio fosse incondicional. Já na Untaking, é como se nunca ocorresse, basicamente como se não houvesse desvio. Esse tipo de implementação em processadores, a de não desviar, é mais comum do que a Taking, e são chamados de Look-Ahead Processors. Aqui na imagem, após a instrução de desvio, a gente coloca na sequência do pipeline a instrução que viria caso o desvio não acontecesse, como no exemplo aqui é o LW. Se a predição for correta, não há perda de ciclos. Se a predição for errada, vai gerar uma bolha no pipeline e depois vai para a próxima instrução, que no exemplo é o OR. Backward Taking e Forward Taking, Not Taking, que também é conhecido como BTFN. A ideia é sempre desviar a encontrar um backward branch, que seria um branch para um espaço de endereço anterior,
e não desviar ao encontrar um forward branch, que seria um branch para o endereço posterior. Como, por exemplo, laços de repetições são implementados em assembly utilizando jumps para endereços anteriores. Como na maioria dos casos eles são executados mais de uma vez, esta técnica traz uma melhor taxa de acerto com relação a sempre assumir uma escolha fixa de desvio ou não. Aqui na imagem nós temos um laço de repetição no assembly, onde o branch se chama para o endereço anterior dele no exemplo ali, que é a labeled loop. Temos também as que desviam de acordo com o código da operação. De acordo com o opcode de cada operação, o processador tomará uma decisão específica, isto é, previsão de desvio ou não. Para termos isto, as decisões são baseadas em testes com benchmarks que determinam qual a maior probabilidade de ocorrência de um desvio. Lembrando que o opcode é um conjunto de bits no início da instrução que serve para identificar qual instrução que irá ser processada. Nas dinâmicas, nós podemos ter previsão determinada por uma tabela de história de desvios. Ela consiste em armazenar os últimos resultados de desvios em uma tabela, localizada no processador, que é sempre atualizada a cada nova instrução. Com isso, ela toma decisão para as instruções que estão chegando. Como na imagem que nós vemos, a gente pega um código, a gente verifica na tabela e com isso a gente vai lá e de acordo com o valor dela a gente pega uma predição. A previsão com tabela também com alvos e desvios pode ter um campo extra com o endereço da próxima instrução e também um campo extra com a próxima instrução em si. Via tabela com alvos e desvios, ela consiste em um aprimoramento da técnica anterior, que permite, em caso de desvio não tomado, que diminua os ciclos de clock utilizados e facilite a busca para a próxima instrução, utilizando uma BTB, como na imagem, para fazer o controle. Previsão determinada pela história dos últimos dois casos de desvio, a gente também tem uma tabela, como a primeira, porém a mesma é utilizada para armazenar o endereço do desvio e os bits extras, contendo as últimas informações referentes aos desvios. Temos também os preditores. Temos o de 1 bit ou de 2 bits. O de 1 bit, ao receber uma instrução de desvio, usa o bit menos significativo para saber se o desvio será tomado ou não, através da busca da tabela no endereço da mesma. E caso o último desvio foi executado. A técnica recebe críticas, pois como no exemplo de um for, a técnica irá errar duas vezes, no início do laço, quando a tabela conter o aviso que irá desviar, e no final, quando ela irá prever que não vai desviar, devido ao não desvio anterior. Como na imagem aqui temos uma máquina de estado com dois estados, que é not taken, taken, e se a ocorrência for exatamente igual ao do estado, ela irá manter nele, caso contrário, irá mudar o estado que ela está prevendo. Já o preditor de 2 bits ele é similar ao anterior, mas com 2 bits de controle. O primeiro sendo a previsão e o segundo o que aconteceu na última execução da instrução. A taxa de acerto tem um ganho com esta técnica, passando de 70% para 90% de acerto. Como podemos ver na imagem, temos os 4 estados, sendo que o bit mais significativo representa a predição dela e o menos significativo a ocorrência da última iteração. Na dinâmica, para finalizar, também temos a previsão usando o contador saturado, que é uma outra técnica alternativa também, similar à primeira das dinâmicas. Ela basicamente é substituir a tabela por contadores dos bits de história. Se o contador for positivo, o desvio será tomado, caso contrário, não será. Após a instrução de desvio, os contadores são atualizados, ou seja, são incrementados ou decrementados. Bom, pessoal, esses são os conceitos de Branch Prediction. Espero que tenham gostado e bons estudos!